No sul da África, há rumores de um peixe mortal. Ele se oculta nas águas misteriosas do delta do Okavango. Há animais grandes submersos que fazem a água oscilar. Um matador com dentes de tubarão. Segundo histórias, ele caça em grupos. São máquinas assassinas. Alimentam-se freneticamente de cardumes. Isso é incrível. E até mesmo de quem se afoga. É a coisa mais brutal que você vai ver. Agem de forma similar à das piranhas gigantes da América do Sul. Mas não existe nada desse tipo aqui na África. Ou existe? Sou Jeremy Wade. Peguei! Minha missão é entrar nesse mundo misterioso para rastrear e capturar esse cruel monstro do rio. Monstros do rio. Dentes afiados. Recentemente eu vi uma história sobre uma canoa que virou num rio no sul da África. A canoa era velha e estava cheia de carga e passageiros. Quando a água começou a entrar, as crianças se apavoraram e a canoa virou. Aparentemente não houve sobreviventes. E houve rumores de que as vítimas não se afogaram apenas. Foram atacadas. Quando os corpos foram recuperados, estavam parcialmente comidos. Naquela ocasião, disseram que as vítimas haviam sido comidas por um peixe. Mas relatos oficiais disseram que não poderia ser um peixe. Os responsáveis deviam ser os grandes predadores. Crocodilos e outros matadores vivem aqui em abundância. Mas os nativos estão convencidos de que o tamanho e o número das marcas de mordidas não podiam ter sido causados pelos suspeitos de sempre. Será que esses relatos originais estavam corretos? Será que haveria um grupo de peixes caçadores similares às piranhas vivendo no sul da África? Parece difícil de acreditar, mas ouvi histórias igualmente fantásticas no passado que se revelaram verdadeiras. Como a de um homem engolido inteiro por um peixe gigante. Um acidente de ônibus em que os passageiros foram devorados por piranhas. E pescadores cujos genitais foram mutilados por um caçador subaquático. Embora já tenha capturado alguns monstros na África, nunca encontrei um matador do tipo da piranha. Mas aprendi que as histórias de pescadores não devem ser ignoradas. Vou investigar um sistema fluvial que, segundo dizem, abriga esse matador. Tentarei descobrir do que se trata e depois capturá-lo. Mas nunca estive nessa região, então não sei o que esperar. Estou no delta do Okavango, no sul da África, onde espero ficar cara a cara com o monstro do rio que mutilou as pessoas daquela canoa. Esse local é conhecido como a Joia do Kalahari. É um incrível oásis de vida no meio de um dos desertos mais inóspitos do mundo. Todos os anos, as chuvas em Angola escorrem pela Namíbia, inundando quase 16 mil quilômetros quadrados de terra com mais de 380 bilhões de pés cúbicos de água, criando o delta do Okavango. Durante meses, ela recua lentamente. Mas a água que permanece atrai vida de quilômetros ao redor. Também concentra a atividade humana. E onde humanos e animais são obrigados a conviver, o conflito é inevitável. Exploro a água pela primeira vez. É um território estranho para mim. Um labirinto claustrofóbico de canais. Eu poderia me perder facilmente aqui.
Começo minha investigação tentando fazer contato com os nativos para descobrir o que sabem sobre os ocupantes perigosos do rio. Paro para conversar com um grupo de coletores de junco e eles citam uma série familiar de suspeitos. Então há crocodilos e hipopótamos na água, é isso? Sim, são muito perigosos. Sei. Aham. Bom, é a mesma história que ouvimos em muitas outras partes da África. A água é perigosa e o que eles mais citam várias e várias vezes são crocodilos e hipopótamos. Como esses dois matadores são brutais e visíveis, as pessoas deduzem que são os culpados de toda a morte inexplicável na água. Mas é possível que haja um grupo de peixes matadores responsável por algumas dessas mortes brutais. Inclusive pelas vítimas da canoa. Fico perto de alguns pescadores para ver o que estão pegando. Não há dúvida de que a água é bem rica. Há muitas tilápias aqui. Esse é um alimento básico na África subsaariana, em termos de peixe. E há muitas delas. É um bom peixe, é bonito e também saboroso. Mas aposto que não são só as pessoas que as apreciam. Deve haver outros peixes com dentes que se alimentam delas. Nessas águas, há predadores perigosos. Pergunto se há algum peixe que se encaixe na descrição de um caçador com dentes. E me dizem para procurar um pescador que fala minha língua, chamado Clifford, que foi atacado por um peixe. O peixe se contorceu. Eu tentei agarrar o peixe, mas minha mão acertou os dentes dele e ele fechou a boca. É essa marca aqui? Isso. Uau. Eu recebi 14 pontos. Meu dedo polegar não mexe mais. E qual é o nome desse peixe que mordeu você? É Ingwesh. Ingwesh. Bom, esse é o problema com os nomes de peixes. É por isso que há nomes científicos, assim todos sabem do que estamos falando. Eu nunca ouvi esse nome antes. Trata-se de um predador que tem dentes. Estou habituado a ver mordidas de piranhas em pescadores na Amazônia e... normalmente é algo pequeno, com no máximo 2,5 centímetros. Agora o que estou vendo é um ferimento de uns 6 ou 7,5 centímetros. E apresenta um formato, bom, quase que meio triangular. Mas para fazer um ferimento desses é preciso ter dentes afiados. Isso foi há alguns anos, mas deixou uma cicatriz permanente. Você pode me descrever o peixe que fez isso? Como era ele, como era a boca, como era o corpo dele? Era um peixe comprido, com dentes afiados e com listras também. Os dentes são fechados. Eles se entrelaçam. E escuta, há muitos deles na água. É comum vê-los por aqui? Durante os meses de janeiro e fevereiro, a água fica bem limpinha. Você consegue ver os cardumes. Muitos cardumes. Bom, o quadro que temos aqui não é de um caçador solitário. É algo que vive em bandos. Clifford descreve a forma como os dentes funcionam. Eles se entrelaçam, são como os dentes da piranha. E o fato de viverem em grupo também lembra a piranha, mas não neste continente. Pelo que eu sei, não há nada que seja parecido com a piranha na África. Mas este aqui é muito parecido e, quem sabe, ainda mais dramático, porque os peixes são maiores e esses peixes podem infligir lesões ainda mais graves. Se esse Ingwesh for um matador do tipo da piranha, talvez possa ser o monstro envolvido no incidente com a canoa. Preciso descobrir do que se trata, mas para isso, preciso capturar um. É um predador. Um comedor de carne. Por isso eu tenho um pedaço de bife aqui, bem vermelho. O tipo de coisa que as piranhas estraçalhariam. Vou usar um anzol grande e, como o peixe tem dentes, não usarei a linha perto do anzol porque ela seria cortada. Então isso aqui é um arame de aço bastante resistente. Segundos após minha isca cair na água, ela desperta interesse.
Será que eu já fisguei o monstro do rio do Okavango? Peguei! É um peixe forte. Bom, eu acho que é algum tipo de bagre. Uau! Está mordendo, está mordendo. É um bagre de dentes afiados e tem maxilas possantes. O anzol está aqui, ainda bem. Aqui está, é um predador, comedor de carne bem voraz. Ele tem dentes. Tirou sangue da minha mão, mas são dentes pequenos. Com certeza eles poderiam dar conta de um cadáver humano, mas a aparência desse cadáver seria bem diferente de um corpo que foi mordido. Não é isso que estou procurando. Aí é que está, algo aqui embaixo que é bem mais apavorante que isso. Volto à aldeia. Preciso de mais informações locais se quiser chegar ao fundo desse mistério. As pessoas me dizem que é difícil e perigoso capturar o Enguesh. Mas, de novo, ele é o grande predador de que mais falam. E quando vemos lesões como essas, é fácil entender por quê. A senhora pode me contar o que aconteceu? Bom, essas lesões foram causadas por crocodilos. Mãe e filha estavam na água colhendo bulbos de ninféias. Um crocodilo nadando sem ser visto sobre a água agarrou a mão esquerda da filha. A filha, obviamente, gritou. A mãe foi ajudar e atacou o crocodilo com a foice. O crocodilo soltou a filha e depois foi atrás da mãe. O crocodilo agarrou o braço da mãe. Ele comeu o braço, mas a mãe conseguiu, com o outro braço, agarrar a filha e levá-la para um local a salvo. Eu reconheço que ouvir como os crocodilos são perigosos é uma coisa, mas ver uma prova disso realmente evidencia como essas águas podem ser perigosas. Mas os aldeões creem que um homem daqui pode ajudar a protegê-los. O feiticeiro. Ele não é como eu imaginava, mas soube que era um poderoso curandeiro e possuía um vasto conhecimento sobre os peixes dessas águas, pois alguns deles têm poderes obscuros que afetam sua medicina. Ele listou 4 peixes. Os nomes deles são Umbaquibito, Niero, Tuni, que eu creio também ser conhecido por barbos ou bagre, e, de novo, aparece esse peixe chamado Enguesh. Então, peixes diferentes têm poderes diferentes? Então, o Enguesh é o peixe mais poderoso. Se o Enguesh for comido, a doença se multiplicará. Ela vai se tornar muito mais forte do que era antes. Por isso, ele não come o Enguesh, nem mesmo o toca, nem mesmo o armazena em sua casa. Eu sei que o senhor não os toca, mas há algum pescador na aldeia? Alguém que pudesse me mostrar um? Sei. Bom, ele disse que a filha dele não aqui dentro, mas se eu for lá fora, a filha dele tem uma coisa interessante que poderá me mostrar. Então a filha dele me traz o que ele chama de Enguesh, mas não é o que eu esperava. Estes dentes são do Enguesh? Na verdade, o que mais me surpreendeu não foi isso aqui. Foi a reação dele. Ele recuou, ou seja, não é conversa fiada. Isso aqui é muito poderoso na crença dele.
Ele quer distância disto. São parecidos com dentes de tubarão. Estão meio desgastados, mas com certeza são bem afiados. Porém, eu não faço ideia de como é a criatura inteira. Não faço a menor ideia. Mas é uma pista tangível. E nessa noite, enquanto observo os aldeões se prepararem para uma cerimônia de bênção, sinto que estou mais perto de revelar sua identidade. Quando o feiticeiro reaparece, irreconhecível no seu traje cerimonial, percebo quão pouco compreendo esse lugar. Ele parece estar no extremo de outro mundo. E após alguns minutos, levou as mulheres a um frenesi. Que transformação! O homem sério com quem eu conversava, de repente, virou esse ser dançante, cheio de energia. É incrível. A transformação do feiticeiro não é a única surpresa da noite. As senhoras trazem as cestas que usam para pescar nos bancos de areia. Mas também pedem que eu traga minha vara de pesca. Põe aqui? Tá bom. De repente, estou no meio do ritual. Neste momento, as mulheres têm suas cestas abençoadas. E eu acabei incluindo no grupo, talvez para receber um pouco de proteção e boa sorte na minha busca por identificar esse peixe, o engueche. Eles parecem sentir que para ir atrás do engueche, eu vou precisar de toda a ajuda possível. E tão depressa quanto começou, a cerimônia acaba. Na manhã seguinte, vou com as mulheres pescar usando cestas. Descubro que é se integrando na comunidade que as melhores informações são obtidas. Algum peixe? Bom, enquanto eu faço isso, procuro peixes, concentrado no que está na cesta. Eu tenho consciência de que à minha volta há ninféias. Era isso que a mãe e filha estavam colhendo quando foram atacadas pelo crocodilo. Oh, olha! Peguei. O quê? Peguei dois peixes. Dois peixes? É. E você, pegou algum? Um? Nada. Dois. Estou ganhando. Quantos? Dois? Não. 4. Eu acho que peguei o maior. Eu tenho o maior aqui. Esse processo é uma grande oportunidade de conhecer os peixes que compõem a cadeia alimentar do Okavango e são presas de predadores maiores. Eis o monstro do rio. São peixes pequenos. No máximo, alguns centímetros, 5, 7 centímetros, mas são bem poucos. Estão todos ocultos nesta densa vegetação. Acham que estão a salvo até serem conduzidos para o que pensam ser águas abertas, mas há cestas no caminho. É muito bom voltar aos rudimentos da pesca. Este tipo de pesca vem ocorrendo há centenas, há milhares de anos e usam só materiais simples, um pouco de cooperação humana e engenhosidade. E pronto, aqui está o peixe. Agora, onde é que eu... Quase escapou. Dos coletores de junco e a bênção do feiticeiro até essas senhoras que usam cestas de papiro, a pesca e seus muitos elementos são um modo de vida antigo e exaustivo aqui. Foi uma pescaria impressionante. Há muitos peixes diferentes aqui. Não são grandes, mas há muitos deles, muitos peixes. As mulheres dizem que, bom, em algumas ocasiões, aqui há uma grande concentração de peixes enormes, bem grandes. A água está cheia de peixes. Dizem que isso não é muito frequente. É difícil achar, mas um jeito de encontrá-los é através das aves. As aves aquáticas me dirão onde estão. Era isso que eu queria. Uma informação exclusiva que me levasse até o peixe matador que ronda essas águas. Começo a observar o horizonte atrás das aves. Após algumas horas, acho o que procuro.
Estou percebendo um certo alvoroço, há algumas aves bem animadas atrás desses juncos. Então agora eu vou tentar dar a volta e ver o que é que está provocando isso. Essas devem ser as aves aquáticas que as senhoras falavam, mas não consigo chegar onde estão. Estou frustrado. Não dá para ver o que é que está havendo, mas de vez em quando dá para perceber um som alto e bastante diferente. Deve estar havendo alguma coisa sob a água, mas eu não consigo chegar lá. Tento forçar a passagem pelos juncos para ver o que está causando toda essa comoção. Bolhas na água. Os juncos estão balançando. Há um animal grande sob a água balançando o junco. Seria um grupo de monstros do rio em ação? Há algumas ninféias balançando e restam algumas aves, mas eu sinto que a ação mudou de lugar. É muito frustrante, eu cheguei bem perto. Vi os juncos balançando, não deu para ver quem era o responsável, mas há algo sob a água. Parecia haver um grande grupo de criaturas predatórias na água. Mas foram embora, são muito esquivas. São misteriosas, é frustrante. Mas agora eu vou até o fim. Infelizmente, os juncos são muito densos para continuarmos. De repente, percebo que não estou só. Há outras pessoas aqui. Obviamente sabem o que está havendo, sabem mais do que eu. Mas elas somem num canal bem estreito que há entre os juncos. Agora não dá para prosseguir, mas com certeza há alguma coisa secreta acontecendo aqui. Eu gostaria de saber mais a respeito. No dia seguinte, tenho o privilégio de me juntar a um senhor de 71 anos chamado Duba. Ele passou a vida nessas águas. Espero que me ajude a desvendar os segredos desse labirinto cheio de junco e a encontrar o peixe assassino em seu interior. Duba é um dos últimos Boxímanes de Sun River, um dos povos mais antigos da Terra. Eles pescam nesses remansos misteriosos há milhares ou dezenas de milhares de anos e possuem os direitos tradicionais de pesca. Estou aqui porque ele me deu permissão. Sem sua ajuda, jamais saberia como sair daqui. O que é que este local tem de diferente? O que é que acontece aqui? A importância desse local é que, tradicionalmente, os mortos eram trazidos para cá e eram enterrados até o pescoço. As chuvas vinham e depois iam embora e os corpos sumiam. E as pessoas, segundo a crença deles, se transformavam em papiro. Eles acreditam que esses espíritos flutuantes, o papiro, protegem as lagunas, movendo-se de forma independente contra a corrente para fechar os canais e prender os intrusos dentro do labirinto. Se alguém vier aqui sem permissão, o que acontece é que o caminho para a laguna estará bloqueado pelo papiro e não poderá entrar. Estará fisicamente bloqueado. Se a pessoa insistir em entrar, o papiro vai se fechar após a passagem e essa pessoa nunca mais encontrará a saída. Somente será encontrada a canoa vazia. Duba, você ouviu falar de um peixe chamado engueche? Você acha que ele é um peixe perigoso? Ei, era hoje charaga botale o tanto la sentele tua, ongo charla mo, tu ela toca no menu. O engueche é um peixe que tem muitos dentes, são parecidos com os do crocodilo, bem afiados. A meu ver, pescá-los ou tentar encontrá-los é perigoso. Eu percebi que esse local é considerado sagrado ou assombrado, se preferir. Mas também significa que tem um certo grau de proteção. As pessoas normalmente não vêm aqui, mas já que eu estou aqui, enquanto eu tenho permissão para estar aqui, eu poderia tentar uma coisa. Vou colocar uma isca na água e ver se há algo lá embaixo.
Nessa lagoa, usarei uma isca pequena. Se o engueche caçar em bando, como uma piranha, um distúrbio perto da superfície poderá atraí-lo. É um peixe, é um peixe. Oh. Esse peixe quase engoliu... engoliu a vara. Isso indica como os peixes daqui são vorazes. Eu lancei 1,20 m de linha e já ia tirá-la da água quando ele a agarrou. Estou deixando que ele se canse um pouco. É provável que tenha dentes. Pelo jeito como mordeu a isca, bom, eu estou descalço e eu quero cansá-lo um pouco antes de trazê-lo para a canoa. Ei! É um belo peixinho. Tem dentes. É um Epsetus odoi, verde sarapintado. A cor está errada pelos dados que tenho, mas agora eu vou comparar os dentes com a amostra que eu tenho. Na verdade, os dentes são bem diferentes, bem diferentes. Olha, é legal fisgar um deles, mas eu acho que ele pode ser descartado da lista de suspeitos. A busca pelo mutilador das vítimas da canoa continua. É um belo peixe, mas não é o que eu procuro. Vou avançando pela cadeia alimentar, mas nada se encaixa na descrição do engueche. Pescamos em outros locais, mas tudo está muito quieto. O calor é intenso. E à medida que percorremos a laguna, nos aproximamos de alguns juncos flutuantes que, segundo Duba, protegem as águas. Para mim parece um monte de papiro, mas não sei, esse lugar. O sol quente, o longo dia, enfim, tudo isso à mente começa a pregar peças. Ou talvez não seja isso, talvez haja mais coisas ocorrendo sob a água e não percebemos. É um labirinto de pequenos canais e recessos. Ao nos aproximarmos da saída da laguna, avisto algo incomum na água. É uma velha canoa, está virada ao lado do canal. Eu ouvi várias histórias sobre aqui não ser um bom local para vir sem permissão e devo admitir que é um lugar bastante sinistro. É fácil descartar essas histórias, mas aí nós encontramos uma canoa sem ocupante. Isso aumenta a impressão fantasmagórica. Gostaria de saber o que aconteceu com o dono da canoa. Minha lista de suspeitos vai diminuindo. E eu volto ao canal principal, atento aos bandos de aves. Decido explorar uma parte diferente da coluna d'água, concentrado no peixe misterioso que os nativos chamam de engueche. Esta aqui é uma isca bastante pesada. Eu decidi usá-la porque a intenção é fazê-la chegar ao fundo, onde os peixes maiores podem estar. O movimento dela simula o movimento de um peixe. Esse é o tipo de coisa que fará um predador atacar. Lanço na água, ela afunda 2 ou 3 metros. Eu a movo e... senti algo. Mover. A isca tem um tipo de gravinha, tem um corpo borrachudo, é bastante atraente. Se um predador vir o seu movimento, vai morder primeiro e fará perguntas depois. Deixo afundar, 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 mover, 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 mover. Senti alguma coisa. Mover, de novo. Mover. Olha só! Uau! Acho que identifiquei o engueche. Olha só!
olha só! Saltou 1,20 m fora d'água. Fisguei um predador do delta do Okavango na África. Minha linha está sofrendo. Está cortando a água. Ah, meu Deus. Seria o engueche? Longo, prateado, listras horizontais. O peixe assassino que caça em bando que eu procurava. Acho que é o engueche. Bom, pelo que eu sei, ele se ajusta à descrição. É um peixe aerodinâmico, cor prateada, listras horizontais pretas e os inconfundíveis dentes afiados, grandes e encaixados. Eu o reconheço como sendo um peixe-tigre. Este aqui, pelo jeito, andou caçando. O corpo dele, embora alongado, está bem cheio. Acho que ele andou comendo. E estes dentes são os dentes que o feiticeiro me mostrou. Bom, agora, com certeza, ele foi identificado. Achei os dentes que combinam com os que vi e identifiquei o engueche. Mas seria um peixe que ataca em grupos descontrolados, como a piranha? Já peguei um peixe-tigre antes. O peixe-tigre gigante do Congo. Aqui está. Tinha o tamanho de um matador. É um monstro de água doce, mas atua sozinho. O que eu procuro caça em bandos e pode, teoricamente, abater vários alvos grandes de uma só vez. Esse peixe-tigre que acabei de fisgar é parente da piranha, mas pode ultrapassar 90 centímetros de comprimento. E seu peso médio é mais de 10 vezes o de uma piranha. Então, imagine um monte deles rasgando sua carne. Um monte de dentes vorazes, que se meu palpite estiver certo, poderiam facilmente ter matado as vítimas da canoa. Mas capturar um peixe-tigre não encerra o caso. Hoje eu peguei um peixe que poderia ser o culpado. O peixe-tigre. Bom, normalmente esses peixes sempre caçam sozinhos, mas embora nós estejamos a milhares de quilômetros da Amazônia, esse peixe, na verdade, é parente das piranhas. Então, as histórias que eu ouvi sobre sua atuação em grupos podem não ser totalmente fora de questão. O que eu preciso fazer agora, para provar isso, é encontrar as evidências necessárias. Para saber mais sobre esse tipo de peixe-tigre, vou ao encontro de um homem que tem anos de experiência na sua captura. Um guia de pesca chamado Yuri Jansen. Entendi. Bom, as pessoas dizem que o peixe-tigre é muito agressivo. Até que ponto ele é perigoso para as pessoas nesse rio? O potencial existe. Trata-se de uma espécie que, sem dúvida alguma, é a espécie de água doce mais agressiva da África e talvez do mundo todo. É um peixe muito agressivo, particularmente durante os frenesis alimentares associados à migração dos bagres. Quando eles se reúnem, formam cardumes e se alimentam como uma unidade e não individualmente. Acho que é a pista que eu queria. Um fenômeno espetacular que ocorre numa época específica do ano aqui no Delta e que, segundo Yuri, estimula os peixes-tigres a caçar em grupos. Trata-se da migração dos bagres. E ela ocorre quando milhares de bagres investem contra milhões de peixes comuns. Essa caça, por sua vez, atrai grupos de peixes-tigres que se alimentam num frenesi predatório. Acho que é isso que estava ocorrendo nos juncos. Assim que começa o barulho, os tigres chegam em segundos. Eles entram num frenesi alimentar com a boca aberta e só mastigam. Vemos pedaços de peixe sendo jogados no ar. É a coisa mais brutal já feita por uma espécie de água doce. Os tigres são atraídos por qualquer atividade, resulte ela de um animal em dificuldade ou de um ser humano. E você conhece alguma história específica que ilustre isso? Existe uma que se destaca. Foi um incidente ocorrido num rio na África do Sul. No auge do verão, um patrulheiro de folga decidiu dar um mergulho no rio para se refrescar. Uma decisão arriscada, mesmo achando que na área não havia crocodilos. Mas os crocodilos não são os únicos predadores nessa água.
Minha busca por provas do potencial letal do peixe-tigre resultou na história de um ataque horrendo. Ele foi brutalmente ferido no baixo ventre. A natureza da lesão indicava que havia sido um grande peixe-tigre. Ele sangrou quase até morrer. Isso mostra a ferocidade do peixe-tigre, atraído por qualquer tipo de movimento na água. Ele ataca coisas que não se parecem com suas presas. Mais um exemplo de um ataque de peixe-tigre contra humanos em águas abertas. Mas, de novo, um ataque isolado. No entanto, esses relatos sobre os frenesis alimentares durante a migração dos bagres podem ser a prova de que eles agem em grupos. Se puder encontrar uma migração, talvez bandos de peixes-tigres a sigam. Se isso ocorrer, provará minha teoria de que esses matadores dentuços caçam juntos e são capazes de mutilar pessoas numa canoa. Estou à procura de aves e já as encontrei, mas sua agitação não se deve à presença de algo na água. Há uma cobra deslizando na direção dos seus ninhos. Tiro vantagem de um dos raros pontos elevados no delta para, assim, dispor de uma perspectiva melhor de como a migração dos bagres funciona. Durante metade do ano, aquela área por onde agora podemos andar, embora não seja aconselhável, fica toda inundada. A água chega na altura do peito e fica cheia de peixes pequenos. À medida que a água escoa, todos esses peixinhos vão se amontoando e acabam indo para no canal principal. É este local onde os bagres aguardam para emboscar e saborear todos esses peixes. Volto observando a água atrás de uma atividade das aves que possa indicar a presença de peixes-tigres. Mas não é assim tão fácil achar uma migração. É um fenômeno natural que pode ocorrer e depois desaparecer nos juncos sem mais nem menos. Como não acho nada ao nível da água, decido procurar do alto os peixes predadores. Ao observar o labirinto do Okavango, percebo que finalmente começo a desvendar seus segredos. Eu estou procurando concentrações de aves porque, segundo Tuba, é ali que estão os predadores. Os bandos de aves costumam se alimentar dos peixinhos que estimulam a migração. Conto com eles para me levar até a ação. Estou vendo as aves. É lá que eu vou jogar a minha linha. Espero que, assim como as aves, grupos de peixes-tigres sigam a migração dos bagres. Isso provará minha teoria de que esses assassinos caçam juntos e são capazes de mutilar pessoas caídas de uma canoa. Aqui estão as aves, mas não estão fazendo nada. É como se esperassem, como se pressentissem alguma coisa e eu não. É bem apavorante. Algo vai acontecer. Basta esperar. De repente, do nada, os bagres começam a chegar. Um exército deles nada junto e conduz milhares de peixinhos para fora dos juncos até as águas abertas, onde os bagres podem comê-los. Este é o raro espetáculo da água doce de que ouvi falar. Algo que procurei durante muito tempo. Mas não estou aqui como um observador. Há centenas, se não milhares deles. Essa é a migração dos bagres. Bagres, muitos deles.
mas não vinha atrás dos bagres. Soube que toda essa comoção atrairá uma segunda leva de predadores, os peixes-tigres. E pouco depois, testemunho um verdadeiro frenesi alimentar. Isso é incrível, simplesmente incrível. A atividade que vemos é incrível. Na verdade, é um fenômeno. Minha nossa. Oh! Há peixes que mantêm a boca aberta fora d'água e se mantêm nessa posição com a cauda, só esperando. Os peixes saltam fora d'água e os bagres ficam aguardando que eles caiam na boca. Absolutamente incrível. A água está cheia de peixes e o som que ouvimos dá a impressão de que a água está fervendo. Parece que está fervendo. Eu nunca tinha visto nada assim. Ver isso ocorrer em água doce é incrível demais. Vou jogar a isca de novo no meio dessa carnificina e finalmente provar que os peixes-tigres estão aqui caçando em bandos. Peguei! Lá está ele. Isso. Parece que estou no olho da tempestade. A carnificina não ocorre atrás dos juncos ou em algum lugar onde eu não possa ver, mas na beira do rio. O predador está atacando os peixinhos. A minha isca, quando cai lá, tem o mesmo tratamento. Estou fisgando um peixe-tigre atrás do outro. Essa é a prova que eu queria. Esse aqui é o peixe, esse aqui é o peixe. E a evidência está atrás de mim, está nos meus ouvidos. É o som do frenesi alimentar enquanto seguro este peixe. Não se trata de um caçador solitário. Há um grupo deles ali embaixo, enlouquecidos, produzindo o som de uma frenética atividade predatória. Todos acham as piranhas terríveis. Elas só têm alguns centímetros e pesam 450, 900 gramas. Mas um peixe desse tamanho agindo em grupo seria monstruoso. Peguei! Se eu lançar a isca no local certo, estes peixes, um após o outro, atacarão em massa. Agora eu não tenho dúvida de que possa ser o responsável pela morte das pessoas da canoa. Não estamos falando de um animal solitário. Trata-se de um bando, quase um super-organismo. Uma biomassa dessas, num pequeno volume de água, é apavorante. As piranhas perto deles são inofensivas e há um grupo deles lá embaixo. Ouvi relatos em primeira mão de sua agressividade. Vi seus dentes brutais e, ao fisgar tantos rápida e sucessivamente, provei que caçam mesmo em bandos. Não resta dúvida de que um frenesi dessas bocas teria destruído facilmente as vítimas da canoa. Bom, seja qual for a definição, ele é um monstro do rio. Versão brasileira, DPN Santos.